Então, nessa questão da FUVEST, temos duas placas condutoras paralelas eletrizadas e os pontos R, P e Q que devemos determinar onde partículas acabarão colidindo. Bem, sabemos que o campo elétrico entre as duas placas paralelas é um campo elétrico uniforme, cuja direção, nesse caso, é vertical, e o sentido da placa positiva para a placa negativa. Se lançarmos uma partícula como um nêutron numa região como essa, vamos observar que sobre ela não atua nenhuma força. Estamos desprezando a ação gravitacional e a força eletrostática é nula sobre uma partícula de carga nula. Logo, essa partícula descreve um movimento retilíneo e uniforme, já que a resultante das forças sobre ela é nula. Ela atingirá exatamente o ponto P. Agora, se lançarmos uma partícula carregada positivamente, no momento que a partícula entra no campo, ela fica sujeita a uma força vertical dirigida para baixo. Se uma partícula eletrizada positivamente é lançada numa região onde há um campo elétrico, a força que age sobre a partícula tem a mesma direção e sentido do campo elétrico na região. Observe que essa força que age sobre a partícula positiva é constante, de direção constante e de intensidade constante. Ela obriga a partícula a descrever uma curva que chamamos de parábola. Portanto, é um movimento balístico descrito por essa partícula, e ela tende a atingir o ponto Q. Agora, se lançarmos uma partícula eletricamente carregada negativamente, a partícula também ficará sujeita a uma força eletrostática. No entanto, essa força eletrostática tem a mesma direção e sentido oposto ao campo elétrico, pois quando lançamos uma partícula negativamente carregada numa região em que há um campo elétrico, atua sobre ela uma força oposta à direção ao sentido do campo elétrico na região. Então, a partícula vai descrever uma trajetória que é um arco de parábola e atingirá o ponto R. A intensidade da aceleração das partículas positiva e negativa pode ser determinada da seguinte forma. Como a força que age sobre as partículas é constante, já que o campo elétrico na região é constante, temos que força resultante igual a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. A força resultante é dada do módulo da carga pela intensidade do campo elétrico. Isso é igual a massa da partícula vezes a aceleração. Lembre-se que essa aceleração tem a mesma direção e sentido da força resultante. Portanto, essa aceleração é vertical, sendo dirigida para baixo no caso da partícula positiva e dirigida para cima no caso da partícula negativa. Então, a aceleração vai ser módulo da carga vezes o campo elétrico dividido pela massa. As partículas, então, descrevem uma trajetória que tem a forma de um arco de parábola com essa aceleração. Alternativa correta, alternativa E.